Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês, queridos? Beijão, abração pra vocês, meus amores. Como que vocês estão? Como que vocês estão aí na casa de vocês? Tá tudo bem? Manda um beijo pra mim lá no fórum, manda abraços, manda recado pra mim. Tô morrendo de saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Nós vamos começar hoje a nossa segunda aula de geografia da semana. Olha que legal! Na primeira aula de geografia dessa semana, nós conversamos um pouquinho sobre os Estados Unidos, sobre como que é a população dos Estados Unidos, quantas pessoas moram nesse país. Conversei com vocês sobre a economia dos Estados Unidos, da importância e da influência que esse país tem. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura deste lugar também, né? E para isso, o livro de vocês escolheu falar sobre o hip hop. Vocês lembram que no finalzinho do vídeo da aula passada eu falei para vocês que a gente ia conversar sobre esse ritmo musical, sobre esses estilos de dança e de música? Eu adorei pesquisar sobre isso, porque eu não sabia, vou falar a verdade para vocês, não sabia muita coisa do hip hop. E aí procurei, pesquisei, achei super legal esse estilo musical, que eu aprendi também que além de estilo musical, ele é um estilo de dança e de manifestação artística, né? Olha que legal! Então, por favor, abra o livro de vocês, lá na página 12, tá? Onde tem essa imagem aqui. Olha aí para vocês verem. Nessa imagem é possível ver todas as vertentes do hip hop. E o que eu mais achei interessante para falar sobre isso para vocês é que preconceituosamente o hip hop é taxado como uma música superficial, como uma música ruim, e não é verdade. Os escritores do hip hop, em sua grande maioria, são artistas renomados, inteligentíssimos, letrados, muitas vezes até formados. Sim, as letras das músicas desse estilo musical são letras maravilhosas e que genericamente criticam o governo vigente de cada país, tá? Então, mas primeiro vamos começar falando sobre como é que esse hip hop surgiu, quando que surgiu, na onde e por quê, certo, meus queridos? Eu não vou ler o texto com vocês, tá? Detalhadamente, só vou pegar algumas partes importantes e aí depois na sua casa você lê o textinho. Não é um texto grande, é um texto bem gostoso de ler. Mas, em resumo, é importante que você entenda que o hip hop ele vai surgir na década de 1970, tá? O hip hop vai surgir na década de 1970, década de 70. Onde que surgiu, meus queridos? No subúrbio dos Estados Unidos. O que é um subúrbio, professora? São as favelas, ou também chamados de intermediações distantes dos centros, né? Os cortiços, os bairros mais pobres dos Estados Unidos. Vocês se lembram que na aula passada eu falei para vocês que um país desenvolvido não é um país que todo mundo é rico, não é isso. Mas é um país que a maioria dos índices de desenvolvimento, de renda per capita, de empregabilidade são bons, né? Mas isso não significa que nos Estados Unidos não tem pobreza, muito pelo contrário, tem sim e muita. Então, o hip hop ele vai surgir em 1970, basicamente nos subúrbios, nos bairros mais pobres desses países, tá? E aí, como que esse estilo musical surgiu? Como vocês sabem, infelizmente, nós vivemos rodeados por desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais sempre vão prejudicar as pessoas menos favorecidas economicamente e que dentro desses grupos nós temos os negros, infelizmente, né? Quando nós falamos de pobreza, nós lembramos da raça social negra, infelizmente, da etnia negra, né? Historicamente falando, devido a como que ocorreu as colonizações entre vários países,
nós sabemos que genericamente as histórias dos países são marcados pelo colonialismo, em que os escravos africanos foram usados, né, como coisas, como objetos. E isso, historicamente, vai prevalecer até os nossos dias, né, até os dias atuais, em que os negros são motivos de chacota, motivos de racismo, eles são sim maltratados, vistos como pessoas diferentes, né, das demais. Trouxe para vocês, inclusive, um gráfico que mostra os grupos étnicos dos Estados Unidos. O que são grupos étnicos? São grupos pertencentes a determinadas etnias. Esse grupo aqui é a configuração dos Estados Unidos, tudo bem, meus queridos? Nós temos de azul, e aí sendo a maior parte, 77,7%, de pessoas brancas nos Estados Unidos. Aí nós temos aqui de amarelo, conseguem ver? Amarelo? Que são as pessoas indígenas, né, ou os nativos, que formam 1,2% da população. Aí nós temos a parte cinza, que são os imigrantes, né, que são os asiáticos, que correspondem a 5,3%. E nós temos a parte verde, que é a parte chamada, né, por eles de afro-americanos, 13,2%. Percebam que a maioria das pessoas que moram nos Estados Unidos são brancas, mas eu tenho sim uma parte considerável de negros. E, pasmem, meus queridos, infelizmente existe uma divisão social e territorial dessas duas populações. Como assim, professora? Além da questão social de que brancos estão nos melhores empregos, nas melhores vagas, também existe a relação territorial. Brancos moram nos bairros de brancos, olha só, eu tenho vergonha de falar isso, sabia? E negros moram nos bairros de negros, e aí lá são chamados de subúrbios, né? Aqui nós chamamos de favelas ou também chamamos de periferia. Lá eles chamam de bairros de subúrbio, onde a maioria dos negros moram perto, próximos uns dos outros. Então essa divisão, ela não é só uma divisão social, ela é uma divisão territorial, espacial. E aí você não vê pessoas de grupos sociais e étnicos no mesmo lugar, né? Por exemplo, lá existem shopping centers que são visitados basicamente por uma etnia específica, né? E isso é muito, muito frustrante. E aí, voltando ao contexto do hip hop, então, essa classe menos favorecida, essa etnia, né, vergonhosamente maltratada, ela resolveu criar um novo ritmo musical. Nós conhecemos, né, a capoeira, que foi o primeiro ritmo musical que os afro, né, descendentes inventaram, e em sua grande maioria a capoeira foi utilizada para que esquecessem da dor, das torturas e dos maus tratos na época da escravidão, e contemporaneamente os afrodescendentes criaram o hip hop como uma maneira nova de também manifestar suas angústias, suas frustrações devido ao julgamento pela cor da pele, né? Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, crianças, eu fico muito mexida, muito chateada. É triste falar sobre isso, né? E eu acho que às vezes eu rasgo o verbo mesmo, mas vocês já são do 8º ano, então estão aptos para ouvir desta forma, porque é dessa forma que acontece, né? Não mudou, gente. Nós sofremos, os negros, né, as pessoas de pele mais escura, sofrem preconceito por serem assim. E é muito horrível isso. É horrível, é horripilante. Mas, enfim, a partir de 1970, então não é uma cultura antiga, foi então inventado essa maneira cultural e artística. E aqui no terceiro parágrafo, quero que vocês acompanhem comigo,
porque vai dizer certinho para nós qual que é o objetivo do hip hop, tá? Olha só, partindo da experiência, os moradores do bairro, né, que são os subúrbios, começaram a se expressar artisticamente com letras e rimas que questionavam o modelo social vigente, questionavam e questionam, né? Contestando a visível degradação socioeconômica. Eu pesquisei várias letras de músicas, várias letras, né? E eu achei uma do Gabriel Pensador, que é um dos representantes do hip hop e também do rap. Existe o hip hop, que é o original, e existe uma fragmentação do hip hop, que é o rap. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? E eu achei assim interessantíssima e trouxe para vocês. Olha só a letra, depois eu vou colocar a música também, mas vejam comigo a letra como é sensacional. Eu achei maravilhosa. Olha só. Chega. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, acho que vai ficar melhor assim, né? Aí, ficou legal, né? Deixa eu ficar desse outro lado. Depois eu volto para lá. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa um grito. Eu acredito que você também vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias, mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, depois o bandido volta para a pista. Bandido mata a polícia e depois a polícia mata o surfista. O sangue foi o do Ricardo, mas podia ser do Medina, podia ser seu filho, jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina, que falta de sorte. Não traficava e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida. Ah, paciência, para ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto, né? Achei sensacional a letra desta música, crianças, porque mostra a função do hip hop, né? Que é questionar, que é através das letras, que são letras saudáveis, você não vê palavrão, né? Existe sim aquelas que têm palavras chulas, mas a maioria são letras que questionam mesmo o governo e que dá um tapa na cara da gente, pra gente acordar, né? Eu vou colocar aqui a música dessa letra, tá? Eu quis fazer questão de ler pra vocês, mas eu vou colocar agora aqui a música pra vocês verem como é bem legal, tá? Acho que alguns de vocês já conhecem, principalmente os meninos, mas aí eu vou colocar rapidinho pra vocês. É um minuto, tá? Eu coloquei só um minutinho, só pra vocês perceberem, né, a chamada que o autor e cantor faz. Eu já volto, tá? Viram aí? Legal, né? Eu achei super legal essa letra, super bacana, muito legal mesmo da gente discutir, da gente conversar sobre a frustração do autor e do apelo que ele faz, né?
Chega de tanta injustiça. Eu quero falar de coisas boas, mas eu não consigo. Eu não consigo me calar para tudo isso que está acontecendo, né? Pessoas morrendo, os trabalhadores trabalhando cada vez mais e sendo roubados, e aqueles que deveriam ser presos ou punidos não são, né? E a gente fica assistindo aquilo e nada é resolvido. Então, é dessa forma que o hip hop trabalha, criticando, e é uma batida bem legal, achei maravilhoso, achei bem bacana mesmo. Aí, crianças, na página 13, tem um encerramento aqui do textinho que vocês vão ler em casa, e aí tem 3 questõezinhas para vocês fazerem, muito facinho, que vai ficar de dever para vocês, certo? Eu trouxe um vídeo resumo de como é que o hip hop foi tratado, como ele foi criado, e mostra, eu não sabia disso porque eu achava que o hip hop era apenas um estilo musical, mas não, ele é considerado uma manifestação artística. Por quê? O hip hop ele é uma dança, ele é também uma música e ele é uma arte. Por quê? Ele é considerado uma arte no grafite, que são aquelas pinturas realizadas em muros, né? Muros públicos. Não é a pichação, não é isso, tá? Mas são os trabalhos artísticos como esse que está ilustrando o textinho aí na página 12 de vocês. E aí eu fui aprender isso quando eu fui pesquisar para conversar com vocês, né? Então o hip hop, ele também, dentro da manifestação artística hip hop, nós temos a dança, a música e o grafite como manifestação, né, artística, onde através das pinturas os artistas vão manifestar seus sentimentos, manifestar suas frustrações, né? Fazer um apelo, fazer uma sátira, que é quando você tira sarro de uma situação. Então, eu achei super legal, bem bacana. Vou colocar agora aqui para vocês um vídeo resumo do hip hop e já volto para nós finalizarmos a nossa aula, meus amores. E aí, galera, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a origem do hip hop. Hip significa saltar e hop significa movimento. O hip hop surgiu em meados da década de 70 no Bronx, em Nova York, em meio aos subúrbios de afro-americanos, latinos, entre outros. Esse subúrbio sofria diversos problemas de ordem social, como exemplo, pobreza, educação, tráfico de drogas, violência, racismo, entre outros. Os jovens não encontravam nas ruas um espaço de lazer, e então geralmente entravam num sistema de gangues, as quais se enfrentavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. Mas o tempo passou, e os jovens começaram a frequentar festas dançando break e começaram a disputar por meio de passos de danças, e não mais com violências e armas. A ideia básica do hip hop era, e ainda é, haver uma disputa com criatividade, sem armas e sem violência, uma batalha de diferentes estilos, transformando a violência incessada em energia positiva. DJ Paul nasceu na Jamaica e migrou aos 12 anos para o Bronx, em Nova York, trazendo seu conhecimento sobre o sistema de som potente, que é tradicional na Jamaica, e começou a usar nas ruas para atrair as pessoas. DJ África Bambata, ex-líder de gangue Black Spears, sua ideia era transformar o negativismo das gangues em energia positiva, pois perdeu seu melhor amigo em um conflito de gangue, no tempo em que fazia parte de um. DJ Grande Mestre teve uma brilhante ideia de unir a sua mesa de mixagem de botão de crossfade, que lhe permitia passar de um disco para o outro sem haver quebra de som. Música, que no caso é o rap, que é um discurso rítmico com poesias, como exemplo, Negro Drama.
As articulações parecem estar saltando diante da realização dos movimentos. As articulações parecem estar trancadas, restringindo a realização dos movimentos. Que diante da apresentação dos movimentos ocorre a improvisação, que é semelhante à coreografia. Grafite, que no caso é uma forma de arte contemporânea com características urbanas. Bom, galera, grafite é uma coisa e pichação é outra. Não confunde. E galera, vandalismo é crime nos termos do artigo 65 da Lei 9.605 e pode pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano de cadeia e ainda por cima levar uma multa. Bom, galera, o hip hop é como um grito dos excluídos na frente dos problemas sociais. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, e aí, meus queridos, gostaram? Viram quantos segmentos o hip hop possui, né? Ele possui o segmento das danças em suas diversas manifestações, uma que é mais devagar, outra que é mais rápida, outra que é improvisada. Também ele se manifesta através das pinturas de grafite e também da música, dos shows realizados. Então veja o quanto rico é essa manifestação artística, né? Enquanto música, dança e arte de pinturas, né? Eu fiquei assim, eu achei sensacional, achei super legal ter pesquisado, ter trabalhado com vocês sobre esse assunto. E aí eu trouxe só um lembrete para nós finalizarmos essa aula, né? Já que eu aprendi junto com vocês hoje que o hip hop nasceu de uma manifestação de dor, da dor que o negro sente, da dor que é você ser julgado pela sua cor da pele. Não sei se vocês têm visto, né? Acredito que sim, por conta da pandemia a gente está mais ligado às mídias sociais, mais ligado à internet, e o assunto racismo ele tem sido ultimamente colocado muito em pauta nos Facebooks, nos Twitters e também em outras mídias sociais, né? E eu quero fazer esse apelo para vocês, esse lembrete, né? Olha só, racismo é ignorância, porque a gente não pode julgar um outro alguém, gostar ou não de um outro alguém pela cor de pele, né? Olha só, é frustrante falar sobre isso. Me admira que eu vi meus professores falar sobre isso e que agora, nesse momento, estou falando isso para vocês. Será que nunca vai acabar, né? Será que você gostaria de ser julgado por você ser muito branco, ou por você ser indígena, ou por você ser negro? Será que isso está certo, meus amores? Com certeza que não, né? Então, deixo aqui para vocês esse meu apelo, né? Reflita sobre isso, sobre a dor deste negro e valorize a cultura, né? Nós vimos aí a capoeira e agora a gente está vendo agora o quê? Uma nova realidade, né? Eu fiquei super contente de aprender sobre o hip hop. Que bom que o livro de vocês de geografia trouxe esse tema para nós, né? Achei super legal. Então, meus queridos, página 13 será o dever de vocês. Apenas 3 questõezinhas, bem facinho, sobre o hip hop, sobre o textinho que vocês vão ler primeiro, certo? Assista essa aula de novo se for preciso, pesquise sobre o tema em outros lugares, na internet, e aí depois leia o textinho com calma e responda essas 3 questõezinhas. Certo, queridos? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Deixa a Vivi volta logo logo. Beijos pra vocês.